Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje temos uma pessoa especial do meu lado, uma convidada que eu gosto muito, é a Mari, né Mari? Oi, gente. A gente já se conhece há uns 10 anos? 10 anos. Né? A gente trabalhou juntos e hoje a gente mora junto em São Paulo. Né? E tem um motivo, eu vou fazer hoje com a Mari uma tortinha com ganache vegana, gente. A tortinha inteira é vegana e eu convidei a Mari para fazer esse vídeo comigo por uma razão bem especial. O que é? Fiz um exame recentemente e eu descobri que eu sou intolerante a muitos ingredientes de bolos comuns. Leite, trigo e ovo. Fermentos também, né? E fermento, né? Quem é que tem alergia a ovo? Eu tenho. E, enfim, eu descobri que de repente eu virei vegana, né? Por conta disso. Eu trouxe isso pra casa como um desespero, afinal eu gosto muito de fazer bolos aqui em casa. E eu trouxe pro Ale falando assim, putz, e agora o que a gente pode fazer? E ele, que é um fofinho, neném, trouxe uma receita super legal, que ele aprendeu recentemente, e a gente resolveu testar em casa. Eu falei pra ele, gente, eu estou de TPM essa semana e eu não sei o que comer, me ajuda, pelo amor de Deus, não vou matar Aí eu pensei alguém. nela e fiz, vamos fazer um pouco mais de ganache, né? Um pouquinho mais de ganache, eu não vi essa ganache, né? No caso, eu não vi, mas assim, foi Bem, feito. tem problema, mas tá aqui, ó. Hora de pôr a mão na massa, então vai aqui embaixo nas descrições, acessa o post para saber as quantidades certinhas de cada ingrediente. E o primeiro passo é preparar o painço, um grão rico em magnésio e proteína, baixo índice calórico, bastante usado na culinária vegana e vegetariana, e a gente vai preparar ele como se fosse um arroz e resfriar. Esse aqui é o ponto que ele tem que ficar. Agora numa vasilha a gente coloca tofu, o painço resfriado, olha que interessante a textura que ele adquire, ele realmente parece uma polenta. Algumas colheradas de óleo de coco. O ideal mesmo é você usar um processador de alimentos, mas como eu não tenho, eu estou usando a batedeira e depois eu vou alisar o creme no liquidificador. Cacau em pó. Açúcar de coco. E o melado de cana. Bom, eu comentei que eu não tenho em casa um processador, então eu estou fazendo a mistura na batedeira e agora eu vou dar aquela alisada, aquela aveludada no liquidificador. Consegue ver a diferença? Aqui na esquerda tem a versão do liquidificador e aqui da direita a da batedeira, está um pouco mais granulada. E agora o último ingrediente, o chocolate. Compre e use sempre chocolates de boa procedência e de boa qualidade. Nesse caso aqui a gente está usando um chocolate vegano bem gostoso. É só cortar e derreter em banho-maria, adicionando a massa da ganache. E pronto. Olha essa textura, gente. E agora vamos para a massa. Você pega uma forma de 20 por 20 e unta com óleo de coco. Numa vasilha você coloca farinha de amêndoas, farinha de linhaça dourada que você pode fazer na sua casa, no seu liquidificador, farinha de grão de bico que ela é rica em proteína e vai dar uma textura ótima para sua massa, farinha de arroz para dar mais corpo à massa, o delicioso açúcar de coco, azeite de oliva ou óleo vegetal e melado de cana. E agora com a mão mesmo você vai mexendo e incorporando esses ingredientes. E se precisar, adiciona um pouquinho de água para dar liga à massa. Mas é só um pouquinho mesmo, tá? Só para ligar a massa. Eu tinha esquecido, gente. Coloca bicarbonato de sódio também, uma pitada. Acho que um pedacinho da colher de chá tá bom já. E molda a massa numa bola, assim. Tá vendo que ela não cola na mão, né? Depois que tá pronta. Por isso que eu falei, só um pouquinho d'água. E agora vem a parte fácil, que é colocar essa massa na forma e ir apertando e espalhando a massa. Então você vai fazendo até preencher as bordas. No nosso caso falta um pouquinho de massa, a gente fez bolinhas e preencheu as laterais. E sugestão, deixa a massa fininha para ficar crocante e fácil de cortar. E não se esqueça de com o garfo fazer furinhos na massa para a massa não criar bolhas e não estufar. E a gente cozinhou por 15 minutos a 200 graus no forno já pré-aquecido. Depois que a massa esfriou, você já pode começar a colocar a ganache. Dá uma olhada que as nossas extremidades torraram um pouco. A gente errou na espessura da extremidade e do meio. Mas prestem atenção para não cometer esse erro que a gente cometeu. E com a ajuda de uma colher, você vai deixar a ganache toda na casquinha. E lógico, depois você decora com o que você quiser. A gente gosta muito de casca de laranja, que foi o que a gente usou para esta ganache vegana. Foi uma coincidência, né? O teu exame e eu tinha já um curso marcado de culinária vegana. Eu não sou vegano, eu não me titulo vegano, mas eu sou muito simpatizante ao veganismo e eu acho muito legal a gente estar sempre com a mente aberta
para experimentar coisas novas. O veganismo me apareceu no momento que eu queria buscar alternativas para comer melhor, mas sem abrir mão do gosto. E muita gente fala que, mas veganismo, você come um monte de coisa sem graça, é difícil fazer, é caro. Não é muito bem assim não. O veganismo você precisa reaprender a mexer com os ingredientes para você criar texturas e gostos que você já está acostumado. E claro que quando você recria isso, essa alquimia de coisas saudáveis, você inclusive ganha mais nutrientes. Foi uma super experiência, pela primeira vez, a gente nunca tinha feito nada parecido e já deu uma vontadinha de fazer outras receitas, né? De continuar aprendendo mais coisas, né? De continuar. Esse curso que eu fiz agora foi com a Alana Rox. Ela é vegana já, acho que uns 20 anos, 14 anos, eu não sei. Antes de comer, esse vídeo não é um vídeo para catequizar você a ser vegano. É um convite a você experimentar e se reinventar, só isso, tá? Mas voltando à Alana agora. A Alana é vegana, ela dá curso de culinária vegana e ela comentou que ela, desde criança, ela tinha problemas de saúde relacionados à alimentação, até você entender que a comida que te fazia mal, que te causava algumas, infecções ou... Coloquei um exemplo pra você. Não, tudo bem, é sempre assim. Desculpa, então olha aqui, não, generosidade aqui, ó. Gente, generosidade falei que eu tô de TPM. Generosidade. Não facilita. Já faz algum tempo que eu optei por seguir uma alimentação bem mais saudável e eu vejo os benefícios que isso tem, assim. Mas você não contava com ovo, né? Mas eu não contava com ovo, isso é muito doido, porque eu já tava com uma alimentação super bonitinha há muitos meses e ainda assim continuava passando mal direto, até que chegou um ponto que eu precisei ir no hospital, tomar soro, enfim, e eu falei, não, chega, deu, eu nunca mais vou ficar doente na minha vida. Aí eu procurei um médico Ayurveda e ele me deu algumas indicações super legais de coisas que eu nem sabia. E é uma consulta muito diferente, porque ao invés de perguntar como eu estou me sentindo, ele pergunta como eu estou me sentindo emocionalmente e o que eu estou comendo. E comendo isso até o Ale foi pra Índia, ele sabe dizer ainda melhor, mas comendo em vários sentidos, né? De como você se alimenta, não só de comidas, mas das informações, dos estresses que você passa. As referências que estão ao seu redor, Exato. As pessoas que você tem contato e convive, tudo isso é alimento, né? Alimento para sua alma, para sua visão, para sua audição, isso é alimento do organismo. Exato. E para mim foi uma surpresa muito grande quando eu peguei o exame. É um exame de sangue que você faz em consultório, um exame de intolerâncias alimentares. E na hora que apareceu o ovo foi muito chocante, porque era uma das diretrizes da minha alimentação. Eu comia todos os dias um ovinho e tal, e achando que estava arrasando. Né? Aí eu falo que eu terminei com o ovo, eu amei ovo um dia, mas agora é passado. E desde que eu parei de comer ovo e leite, trigo, eu tô me sentindo muito melhor. Eu até tava falando pros meninos que em uma semana eu perdi 2 quilos e era uma coisa que eu não tava conseguindo fazer. Isso porque o meu intestino tava inflamado, eu tava sentindo dores realmente e tava atrapalhando muito a minha qualidade de vida. É muito doido como as pessoas não entendem que isso é uma limitação e não é por frescura ou qualquer coisa, realmente eu não posso, me faz muito mal. E uma pergunta, quando a gente cozinhou essa torta aqui, tu sentiu alguma dificuldade nesse preparo? Ou tu... Claro que a gente ficou impressionado com alguns dos ingredientes, mas tu sentiu alguma coisa, nossa, isso é muito mirabolante, eu jamais conseguiria fazer? Foi muito fácil de fazer também, então... Tá vendo, gente? A gente tem mais medo do que realmente, do que a gente não conhece, do que realmente pôr a mão na massa, literalmente no caso, e ver que é um negócio simples, é só você reaprender a fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente está acostumado a usar farinha de trigo para tudo. A gente está acostumado a usar o ovo para dar liga. Quando você entende que você consegue essa liga do ovo com outros ingredientes, abre uma janela, até então você só conhece isso aqui, né? E daqui a pouco você começa a aumentar o seu leque de conhecimento e você vê como que eu não conhecia isso antes, né? Há alguns anos eu já fazia bolo sem glúten, né? Então eu não usava farinha de trigo para nada. E eu usava uma mistura que na minha família tem algumas pessoas que são celíacas e é uma mistura já conhecida há muitos anos, que é substituir a farinha de trigo pela mesma quantidade de farinha de arroz e farinha de polvilho doce. E isso para bolos funciona super bem, né? Então, em vez de colocar uma xícara de farinha de trigo, você coloca meia xícara de farinha de arroz e meia xícara de polvilho doce. E já me funcionava muito bem, e o Ale trouxe outras possibilidades. Ela ensinou pra gente uma coisa chamada biodiversidade, que é... Biodisponibilidade. Biodiversidade, isso aí mesmo. Biodisponibilidade, que é, por exemplo, em uma única porção você ter vários nutrientes que são suficientes para o seu organismo. Se eu só usar farinha de trigo, vai ter glúten que não me faz bem e vai faltar outros nutrientes.
Se usar só farinha de arroz para substituir, pode ser uma farinha com muito amido e poucos nutrientes. Então você fazer tipo um coquetel. A mesma quantidade X você põe, por exemplo, um pouco de farinha de grão de bico que tem bastante proteína. A farinha de arroz vai dar corpo e não tem glúten. E a farinha de que era a outra? Polvilho doce. Polvilho doce vai dar liga. A farinha de amêndoas para dar também mais corpo. Então você tem na mesma quantidade essa combinação de 3 farinhas ou 3 elementos que dão liga, como a chia, a linhaça e o polvilho doce, e você vai reestruturando, você vai reaprendendo a cozinhar com isso. Então, essa que é a magia, essa que é a graça de comer comida vegana boa, porque a gente tem um estereótipo, uma coisa que a gente acha que não dá pra fazer coisa boa vegana. Isso é preguiça, hein? É preguiça de você parar e reaprender as coisas. Vamos comer? Nossa, Senão... eu quebrei tudo. Eita. A gente depois Não, humano é assim. vamos humanizar A experiência. Você quer ajuda? Talvez. Peraí. Estarei aceitando. Nossa. Segura. Olha. Foi. Ó, rolou. É massa e ganache. Olha isso, gente. Ai, fala o que tem em cima. Tofu e alpiste. Fala o que tem em cima. E em cima tem raspinhas de casca de laranja. Ó, a minha ficou mais bonitinha. Eu sou Nossa, muito bom. Eu sou mocinha. Faz o foco da blogueira aqui, ó. Aqui, ó. Gente, eu não... Aqui, ó. Eu não tava focando. Você fez foco? Então é isso, meus amores. Deixem essa oportunidade aberta, descubram novos sabores e novas maneiras de cozinhar. E é isso. Vamos comer agora, né? Abriu a cabeça, gente. Só faz bem. É sério. Tá muito gostoso. Continuem viajando comigo no Vira Viagem. Sigam a Mari. Até a próxima. Acho que a próxima vai vir coisinha tailandesa pra vocês, viu? Pra gente, né? Receita Thai. Né? Tu vai ter em casa comendo, né? Gente, vocês não sabem o que é morar com esse cara. Oh, Vantagens, se dizer, apenas vantagens. É porque vocês não sentem o cheiro da comida que ele faz. É uma coisa surreal. É boa? Tá aprovado a comida? Provado. É? Não sei, tem que testar mais algumas coisas. Entendi. Já deu tchau? Eu? Ah. Tem que me dar tchau? Tem? Como é que dá tchau? Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. E se tiverem alguma dúvida... Comentários aqui embaixo, ou então vai direto no Instagram da Mari, que é Mari Cakes Atelier, tá aqui embaixo nas descrições. E fala com ela. Ela é uma fofa, uma querida. Vamos lá. Oh, neném. Tchau. Tchau. A gente vai ficar aqui ainda. Comendo, tem uma data inteira pra comer. Exato.